Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós estamos trazendo aqui para bater um papo com a gente, o engenheiro civil Valdemir Antônio Paulucci. Acertou. Ficou chique, hein? Ficou bonito. Essa brincadeira toda porque somos contemporâneos de formatura, então tem uma grande amizade por esse colega. É recíproco. Paulucci, muito obrigado por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Um prazer todo meu. Vamos aí conversar um pouquinho. Vamos contar uns causos, né? Isso. Uns causos. Mas nós temos uma pergunta padrão aqui para iniciar o programa e deixar o entrevistado assim mais à vontade e tal, aquela coisa de... Não é para ferrar, entendeu? Não, conto com você. Por que engenharia? O pai mandou, o titio já era engenheiro, tinha alguém na família que influenciou? Como que foi essa história? Conta para nós. Na verdade, desde os meus 14, né, eu sou de uma época que trabalhar com 14 anos não era errado, não era crime. Eu entrei na Cobrasma na época e tinha um chefe meu lá, que é Fernando Monte, o nome dessa pessoa, e ele construía, ele fazia alguma coisa na área de construção civil. E eu olhava aquilo com bons olhos, achava muito legal. E aí, através dele, comecei a me aproximar da construção. E, na sequência, meu pai também tinha uma microempresa aqui em Osasco, uma serralheria, inclusive, e estava sempre fornecendo um caixilho aqui, uma coisa ali, e a gente frequentando obras, né? Isso vai pegando na veia, né? Você vai pegando gosto pela coisa. E aí, o início foi esse. Aí enveredou. Aí enveredou. Aí fui à frente, fiz curso técnico, trabalhando ainda na Cobrasma. Depois saí... Você fez do ITO também? Não, eu não fiz o ITO, eu fiz mecânica, na verdade, porque a Cobrasma era nessa linha. Tá. Aí, na sequência, aí eu fui tomando essa influência do Fernando e dessa parte do meu pai também. E aí olhei a engenharia com outros olhos e fui por esse viés aí. Entrei na engenharia. Isso faz algum tempo. Nós estamos Faz falando... mais de 6 meses já. Pouca Faz mais, coisa. faz? Faz, bem mais. Faz. Bem mais. Aqui a gente não costuma falar muito de idade, não, porque Paulinho ele não gosta. Não entendeu? gosta. Ele Não, fica mas assim, meio dá para chateado. falar. Isso foi lá para 1985, 86, daí para frente. Beleza. É um tempão. E daí, para a Petrobras, como que foi? Pois é, a gente sabia, né, de uma opção de crise na época, em 80 e pouco, né, já o mercado estava começando a ficar complicado. E eu passei um período olhando para fora do meu emprego. E aí vi um edital, né, de concurso na Petrobras e por uma função técnica de manutenção. E aí eu fui lá, fui fazer o teste. Foi concurso público lá na Baixada Santista, né? Eu saí do exame achando que não tinha dado, porque realmente foi uma concorrência enorme, né? Naquele tempo era sério, né? Muito sério. Muito sério. Não tinha nenhuma maracutaia, não tinha... Não, eu acho que não, porque a gente, na época, nós entramos em 16 pessoas na Petrobras na época, e tinha 4 escolas na Baixada lotadas com candidatos. Então eu Treinar o pessoal para o concurso. E eu achei que era difícil, mas foram várias etapas e aí deu certo que em 86 eu entrei. Mas você iniciou então na Petrobras na refinaria lá embaixo? Na refinaria em Cubatão. Trabalhei um bom tempo lá. A gente trabalha em regime de parada, né? A Petrobras tem esse costume nas unidades, né? Então tem um tempo determinado em que os equipamentos estão com a sua integridade em ordem. Aí, vencido esse tempo, para tudo, faz-se todo um processo de steam-out, né, que é passar vapor em tudo, porque trabalha-se com produtos com alta explosividade, essas coisas. E a manutenção, a Petrobras sempre foi excelência na manutenção preventiva, né? E a gente tem muito isso, né, porque o equipamento trabalha aquele período, 2 anos, 5 anos, dependendo do equipamento, aí aí faz tudo, volta, zera tudo, né? Durante o período em que ela está operando, existem
vários processos de acompanhamento em que você vai controlando, vai se definindo a vida útil dos equipamentos, né? Enfim. E aí você vai balizando. Isso hoje já está bem conhecimento do pessoal nosso de integridade de equipamento. Então o pessoal já define. Da ontem, né? Estava comentando contigo antes de a gente começar. Estive num terminal nosso aqui de Barueri, nessa linha. O tanque parou para fazer limpeza normal, uma manutenção menor, e a gente já entrou com a equipe de integridade, já prevendo a próxima parada do equipamento, olhando todos os figamentos, tudo aquilo que precisa ser feito. É isso da refinaria. Isso, quando eu entrei lá. E nas linhas também? Então, aí eu trabalhei na refinaria um tempo, morando aqui em Osasco, trabalhando em Cubatão. Tá. A distância era um pouco longa e tal, aí surgiu uma oportunidade de eu vir trabalhar nesse terminal aqui em Barueri. Aí acertamos a transferência e vim para cá. Aqui nessa unidade, a empresa ela tem um sistema de logística, né? Então aqui é um terminal que ele entrega produto acabado, entrega gasolina, diesel e tal, produto acabado, mas também, eventualmente, ele transfere entre refinarias algum produto intermediário. Então, nós estamos aqui em Barueri, tem tubulações que vão para São Caetano, a partir daqui de Barueri, e de Barueri para Campinas, para a Replan, para a refinaria lá em Paulínia. Também tem duas faixas que estão ligadas aqui. E, por sua vez, a Replan está ligada por uma rede também que vai até Brasília, e Barueri ligando com São Caetano liga com Guarulhos, que liga com Cubatão. É uma rede bem distribuída, né? Bem distribuída. E essa rede é reversível ou ela tem a ida e volta? Então, existem as duas situações. Nós temos polidutos que funcionam nos dois sentidos. E tem algumas situações que é unidirecional, só vai num sentido. Legal. Estou te perguntando isso porque nós também somos oriundos da Sabesp, né? E a gente atuou nessa parte de transmissão de redes, né? E às vezes a gente tinha que inverter a ordem, né? Uhum. E aí dava umas complicadoras hidráulicas, mas a gente tinha que dar uma solução para isso. Alguns dutos têm essa questão do perfil hidráulico, de você estar com o sistema de bombeamento dimensionado para reversão também. O que eu acho interessante na Petrobras é que, no caso da Sabesp, é um produto só, é água. Né? Na Petrobras, eles trocam, né? Troca o produto. E aí no mesmo duto? No mesmo duto. É interessante. No mesmo duto. Isso. A gente trabalha com bateladas, né? Então você está injetando. Só que tem uma ordem adequada, né? Por exemplo, você não vai jogar diesel sendo empurrado por álcool, por exemplo. Álcool e diesel é uma mistura, não é boa. O resíduo é complicado. Então, normalmente a gasolina empurra um diesel, a gasolina empurra um GLP, GLP e assim vai. São bateladas. O GLP também é no mesmo duto? Também. No mesmo duto. O GLP, ele está líquido, na verdade. Líquido. Então, ele está... É como se fosse todo o comportamento é de líquido. Diferente do gás natural. Gás natural que vem da Bolívia, por exemplo, não, ele vem na forma gasosa. Aí são propriedades ligadas ao gás. Esse gás que vem da Bolívia, ficou até interessante que estava pensando exatamente nisso. Ele também entra nessa linha, não? Não. Não, é outra linha. É outra linha. Aí é linha ele específica. tem uma linha específica de gás. Tá. Quantas refinarias tem em São Paulo? As mais importantes são 4, né? Tem a Replan, em Campinas, tem a Revap, que é no Vale do Paraíba, em São José, a RPBC, que é a refinaria de Cubatão, Presidente Bernardes, e a Recap, que é a de Capuava, que é bem pertinho do ABC. São essas 4 aqui em São Paulo. E São Caetano distribuidor? São Caetano é um terminal... Que nem Barueri. É igual Barueri, só que tem tem mais interligações. São Caetano, ele tem mais ramais. O anel é maior, né? É maior. Tem bastante... Nós tivemos uma época do projeto Tietê, pela Sabesp, nós tivemos na Recap. Porque ali eu tomando a ADI, né? Então nós estávamos fazendo um trabalho lá do coletor tronco. E nós tivemos na Recap e tem um mundo de coisas interessantes. Que o Rio Tamanduateí entrava para dentro da estação para poder fazer
o resfriamento, depois ele voltava para o córrego normal. Isso era uma coisa que nós, assim, achamos, em termos de hidráulico, né? Mas, assim, nossa, mas eles faziam todo acondicionamento, não deixavam degradar a parte natural do rio. E aí toda essa devolução dessa água para o rio tem todo um controle. Tratada, né? Tem aquela que ser coisa tratada, toda. Exatamente. Interessante, a Recap. Mas eu particularmente, não tem intenção nenhuma de... Mas a água é bem mais fácil, né? Não, com certeza. O perigo é muito menor, né? A gente até tem essa... de vez em quando a gente brincava lá, né? Você vai fazer uma solda, você vai fazer um corte de linha. Tem que fazer toda uma preparação antes para você ter sucesso. Poder chegar lá. Para fazer isso. E aí, de vez em quando alguém, poxa, mas aí vai dar trabalho, você não quer trabalho, vai para a Sabesp. Vocês não concordam com isso. Aí vai trabalhar com água, que é amena, né? Mas lá vocês também têm vazão muito alta, né? Pressão alta pra caramba, golpe de ariete. Eu andei lendo, tem muita coisa. Eu estava te falando exatamente essa inversão de hidráulica que causava esses problemas aí. Então, os diâmetros de vocês lá também são bem... Balancear, trabalhar com cuidado. Eu passei um susto quando eu estava aqui em Osasco. Nós fomos fazer uma ligação de água ali na Franz Vogel, para um conjunto de prédios, era uma ligação grande. E no canteiro passa a linha da Congás. E o empreiteiro achou que aquela linha era de água. Isso aí é complicado. A sorte é que não chegou não furou. A via de fatos. A gente tem até para evitar isso, né? Como as nossas linhas, elas passam, né, por dentro de grandes centros urbanos, passam num monte de lugares. E essas linhas, certamente, uma hora ou outra tem interferência, com uma obra de prefeitura, com uma situação da própria Sabesp. Muitas vezes... Eletropolo, Congás, Telefônica, metrô e tal. Então, a gente tem todo um trabalho de interação e até de comunicação entre todas as partes, porque a gente chama de interferência, né? Quando entra um processo de interferência, ele é muito bem cuidado, tem uma equipe assim bastante definida, com conhecimento de toda a planta e tal. E quando a gente não tem conhecimento, é possível que você não tenha conhecimento de um ponto ou do outro, pleno, né? Então, a gente para tudo e vai buscar essa informação, porque você está trabalhando, o nosso produto está fora da nossa cerca, ele está na cidade, ele está em contato com a comunidade, então a responsabilidade aumenta, muito maior. Com certeza. Muito maior. E é passível de acidentes, né? Porque a preocupação de vocês é uma, mas também dos demais com vocês. Né? Então, eu trabalhei em vários setores aí da Sabesp, onde estavam esses dutos da Petrobras, né? Apesar de toda a sinalização, de todo o cadastro, aquela coisa, hoje o geoprocessamento ajuda. E o modo bastante. de falha também que a gente tem Mas cadastrado, né? Existem alguns modos de falhas em oleodutos, que são conhecidos aí mundialmente, né? Em geral, por corrosão, a gente tem um controle muito rígido. Tem a parte externa, que a gente chama de interferência por terceiros. E hoje, particularmente, nós temos dois problemas. Uma era o acidente não intencional. Era uma intrusão no duto por acidente mesmo, uma máquina, um equipamento. Esse a gente conseguiu praticamente zerar com comunicação, com trabalho direto com as prefeituras, com as várias empresas de terraplanagem. Então, a gente conseguiu praticamente zerar esse. Agora, ultimamente, nós estamos lidando com uma situação muito mais grave, que é a intervenção intencional. Intencional, eu tenho visto isso. Nós estamos sofrendo aí um processo de invasão. Eu vou te interromper porque esse assunto vai esticar. Vamos deixar para o segundo bloco. Tá bom. Aguarde, nós vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos já. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas, Equipa Bem, crédito agrícola, Construa Já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, Férias Mais, Garante Saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida.
Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, o programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como de costume, vou fazer aquele lembrete a você, telespectador, caso haja a necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a sua ART. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro que você pode ter para esse serviço que você vai executar. E gostaria de lembrar você também, profissional, quando do preenchimento da sua ART, no campo 07, põe o código 038 ou então mencione cidade de Osasco. Você estará contribuindo para a nossa associação, que fatalmente esse recurso vai voltar para você mesmo. Muito obrigado. Agora vamos voltar aqui com o nosso amigo Paulucci, que chegou num tema, até interrompi você no primeiro bloco, mas isso é uma coisa que a gente deve prestar muita atenção. Você também, telespectador, porque existe a invasão e o furto, né? É o furto. O furto a parte de controle para que não haja vazamento no duto é uma parte que a gente tem um esmero e a tecnologia, o melhor que tem no mundo, a Petrobras pratica. Sistema com pigs instrumentados, que são instrumentos que passam por dentro da tubulação, fazendo todo o controle de solda, de espessura, de eventual corrosão. Então, vazão. Tudo. Ele controla, ele faz o mapeamento de toda a tubulação. Esse mapeamento vai para um pessoal que cuida de integridade, que determina eventual troca de trecho e tal, que é uma área que eu tenho atuado também. Mais ultimamente, que é o assunto que a gente começou no primeiro bloco, a gente tem se deparado com um problema aí da sociedade, né? Existem várias organizações que têm retirado o produto do nosso duto e vendido. Então, é uma situação muito nova para nós, apesar de fora do Brasil. México, por exemplo, já é uma situação bastante comum e a gente agora está tendo esse contato. Então a Petrobras ela se preparou, está começando a se preparar para atacar esse assunto também. Só que não basta só a Petrobras, porque existem vários elementos envolvidos, né? Então nós temos que ter um poder público, a segurança pública também muito atenta com relação a isso. A parte legal, a Petrobras está atuando para qualificar esse furto de uma maneira diferente, porque hoje, se um meliante ele é pego, ele é tratado com o mesmo cuidado e com o mesmo rigor legal de um ladrão de galinha qualquer. E aí, como nós estamos falando de um pessoal organizado, esse meliante ele está muito fácil dele sair. Então, esse furto é qualificado ou ele é... Hoje ele já está qualificado. A Petrobras já deu um avanço e hoje ele está qualificado como furto em duto, não é furto simplesmente. Tá. E pelo fato de ser num duto, aí envolve algumas coisas, né? Então a gente envolve o risco de um acidente ambiental, Lógico. E um acidente com a comunidade. Nós tivemos algumas situações em que o meliante provocou um vazamento, né? Isso é muito claro. A CETESB tem nos acompanhado nesses processos e tem confirmado isso, né? Que o causador do problema não é a Petrobras, mas sim o invasor, né? O invasor. E algumas situações a comunidade foi assim bastante protegida pela atuação do poder público e a nossa também, dando uma segurança, dando um apoio, mas é muito perigoso. Não, porque você vê, pelo fato mesmo, agora mesmo você respondeu que esse duto, ele recebe vários produtos, né? Então, nessa variação dos produtos, o próprio furto, se o cara não tem essa noção, ele está pegando, às vezes, coisa que ele nem sabe o que é. Então, e aí... Quando você tem um produto acabado, que nem que você falou aqui da distribuidora de Barueri, que vem um produto acabado, e o cara, sabendo dessa identificação, ele vai lá, né? Agora, e quando ele pega um que é variável? Aí ele vende para o posto, para um dono de posto desonesto, ele vende para o camarada, mistura isso na gasolina e acaba indo para uma gasolina muito ruim. Sim. Por isso também a gente recomenda, né,
para você abastecer sempre em bandeiras conhecidas de responsabilidade, porque a gente entende que essas bandeiras, esse procedimento nessas bandeiras, ele é inexistente. Agora, tem alguns cuidados também que a gente tem tomado, né? Nós temos várias ferramentas para a gente perceber se está tendo uma retirada no duto. Então, a gente tem controle de pressão, a gente tem controle, o duto em geral, ele trabalha totalmente preenchido, né? A partir do momento que tem uma vazão não prevista, controle de massa, entra X, sai X. Se está entrando X e não está chegando do outro lado, então tem alguma coisa acontecendo no meio do caminho. Então a gente tem hoje mecanismos e softwares que definem até onde é o problema. Setorizar. Setoriza. E só que a gente tem tido assim muito importante a participação da comunidade. Você vê um caminhão-tanque sobre uma faixa de dutos da Petrobras de madrugada. Nós, quando a gente vai fazer uma intervenção num duto, nós mandamos a nossa comunicação antes, avisa as pessoas envolvidas, para que elas saibam o que está acontecendo ali, até para ter segurança, para não se assustar, né? Para não se assustar e tal, porque de madrugada alguém mexendo no duto, o vizinho ali pode ficar preocupado. Então a gente vai antes e avisa. Se você perceber que existe um problema desse, não importa se é um alarme falso. Para nós é muito importante que a comunidade, ao perceber movimentação esquisita, caminhão-tanque movimentando, ou até um trabalho que não foi divulgado e tal, liga lá para o 168 e nos avisa. Pode avisar que nós vamos mandar alguém lá dar uma olhada. E pode se identificar tranquilo, deixar o telefone, nós vamos até a pessoa que nos avisou daquele problema e vamos dar uma satisfação para ela. Dizer assim, dar a resposta daquilo que ela reclamou. No mínimo agradecer. No mínimo agradecer, porque é extremamente importante para nós. O telefone para contato, então, é 168. 168. Telefone 168 direto e já... Agora, é interessante porque a gente vê aí, teve casos de acidente. Há pouco tempo a gente viu que o cara estava tirando, acho que era nafta. Nafta petroquímica. Estava tirando nafta, quer dizer, e é totalmente volátil, né? Ela pode não só o ambiental, como um risco de explosão, aquela coisa. Pois é, existem algumas pessoas que têm algum conhecimento do processo e eles estão recebendo alguma orientação. Existe, claro, um trabalho policial, um trabalho de investigação, de inteligência em cima disso. Só que existe também um outro grupo que está fazendo bem na ignorância mesmo. A obra assim de corajoso. O cara faz um trabalho muito mal feito, colocando a sua própria vida em risco e a vida das pessoas em risco. Então, é importante que a comunidade veja naquela ação um risco para todo o processo, né? Então, a gente tem trabalhado, nós temos vigilantes, nós temos uma estrutura de pessoas que estão constantemente nas faixas. Correndo a linha, né? Correndo a linha, né? E essa estrutura está funcionando, a gente tem conseguido pegar várias situações, nos antecipar ao acesso ao duto. Mas é importante que todos participem disso. Agora, também, como fazendo um paralelo à Sabesp, né, essas faixas acabam, às vezes, sendo invadidas também, né? E aí se instalam as comunidades ali. E como é que vocês procedem nesses casos? Nós temos isso mapeado também. No nosso caso, tem sido bem pequeno. Não temos muita invasão. Porque como o nosso contato é diário com aquilo, quando tem uma intenção, a gente já aborda logo no início, para não deixar que a população se instale. Porque depois que ela se instalou, a gente vai remover porque não é um lugar adequado para ele ficar. Mas já dá mais trabalho. Mais trabalho. Dá mais trabalho. Muito mais. Muito mais trabalho. Mas, em geral, nossa área de comunicação, uma abordagem direta com as pessoas e tal, o pessoal tem entendido e tem nos atendido. E também fica a recomendação, né? A faixa ela é delimitada, ela é toda marcadinha. Então, a pessoa que está fora, que infelizmente o brasileiro hoje, às vezes, ele fica em vários lugares, ele mora mal, tem as comunidades que vão se aproximando das faixas, tanto da Sabesp quanto nossa e tal. O pessoal tem respeitado, ele chega no limite e se mantém dali para fora. Eventualmente alguém se engana e avança um pouco e tal, a gente vai lá e
conversa e tem tirado. Porque, de qualquer maneira, mesmo com toda essa proteção, né, mesmo com toda essa vigilância, corre risco, né? Ali tem risco. E assim mesmo tem. Assim mesmo tem. De vez em quando uma pessoa, às vezes é intencional, né? São movimentos propositais. Os movimentos, eles vão lá na intenção de chamar atenção para a sua causa e tal. Às vezes acontece. Mas esses movimentos, eles ganham o momento de propaganda, de fama deles, e a gente consegue, né, resolver. A nossa preocupação é aquela pessoa realmente necessitada, que não tem para onde ir, ele vê um espaço ali, ele fala, opa, aqui dá para eu ficar. Então, mas esse aí é fácil, a gente vai até ele, conversa, explica. Nas faixas, né, o pessoal que está ali do lado da faixa, eles recebem muita informação. Nossa área de comunicação funciona bastante. Na verdade, eu acho que a faixa deles é a mais bem sinalizada das concessionárias. Até pelo grau de risco, né? O perigo e tal. Coloca aquele picolé porque hoje, amarelo. Hoje você vê uma... Estou falando mal, não tenho interesse em estar escrachando ninguém. Mas na Sabesp não tem esse controle. A Eletropaulo, muito menos. Né? A Comgás tem uma plaquinha no chão, mas também ninguém vê aquilo. Que do ponto de vista de interferência, a primeira reforma que o cara faz no passeio já arranca aquela plaquinha. Agora a Petrobras tem muito bem sinalizado. Não, a gente tem essa obrigação, tem normas, a gente segue normas internas e normas internacionais de legal de sinalização. A gente colocar isso para a população, para o nosso telespectador, porque são fatores que todos estão sujeitos, né? E essa informação que você nos passou é primordial, né? Porque trabalhamos no meio aí, trabalhamos na área e a coisa identifica por aí. E com relação ao controle, né, da integridade do duto, né, hoje tem sido o nosso problema. Nós tivemos, só esse ano, quase 200 intervenções de meliantes mesmo, 200, só esse ano. Então é muita coisa. 200? 200. Só em 2017? Só em 2017, é muita coisa. Então, às vezes a gente brinca, né, nós participamos de um grupo de WhatsApp que está todo mundo, de vez em quando, não dá porque eu estou em algum lugar. Hoje a Petrobras já se estruturou para atender esses casos, nós já temos uma gerência específica para cuidar disso. Antes a gente tinha uma gerência de manutenção, né? Agora tem uma gerência de tratamento específico. O número de casos foi tão grande que obrigou a Petrobras a se estruturar. Isso é custo. Isso é custo. E eu vou te dar uma notícia pior que isso ainda. Poxa vida. O nosso tempo acabou. Acabou? Temos mais um programa para ele poder vir esclarecer. Não, você vai assumir o compromisso agora com o Paulinho. Conosco. De quando tiver uma novidade, uma coisa nova, ou você queira divulgar alguma coisa da Petrobras, o programa vai estar à disposição. Agradeço. E aí a gente, de repente, pega um tema específico. Isso. Aí eu já conhecia como é que é o processo aqui, fica um pouco mais fácil. Quero agradecer a tua boa vontade. É a nossa casa aqui. É para a gente debater exatamente assuntos técnicos, informar a população. Levar para o telespectador essas informações que eu acho que são úteis. Eu que agradeço a oportunidade de até transmitir para a comunidade um pouco do que a gente faz, com certeza. tranquilizar a comunidade, porque a gente tem feito um bom trabalho e contamos com a comunidade aí por causa desse assunto aí Maravilha. Legal. Paulo, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Paulinho, obrigado. Obrigado você por ter nos assistido. Até a próxima, se Deus quiser.